Vamos lá. Cara, eu queria começar com a origem da Páscoa. É um vídeo que eu não vi ainda, tá? É do Nerdologia. Muito tempo que eu não vejo esse Nerdologia. Espero que... Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome pensei que era o maluco lá, o apóstolo do Covid. é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcast, youtuber e Felipe professor. E Figueiredo. lembre-se que coelhos colocarem ovos não faz sentido biológico. Véspera de Páscoa e todos estão ansiosos pelos ovos de chocolate. A Páscoa, ou Domingo da Ressurreição, é uma festividade religiosa cristã que celebra a ressurreição de Jesus, que teria ocorrido 3 dias após sua morte por crucificação. Pausa. Não era uma festividade cristã, né? Se tornou com o concílio de... Se eu não me engano, foi isso, né? Mas vamos lá. É a mais antiga festa cristã e é uma festa móvel, calculada pelas luas, como já vimos por aqui. A data Eu acho que ele viajou um pouco. Ele podia ter começado falando que inicialmente não tinha nada a ver com essas paradas de ovo, né? Isso aí é uma coisa moderna depois que foi feita aí, né? Que é um costume muito pagão, né? Na verdade. luas, como já vimos por aqui. A data da Páscoa também influencia as demais Calendário datas lunar. das festas cristãs que também são móveis no calendário, como o Carnaval. A Páscoa é celebrada por quase todas as vertentes do cristianismo. Carnaval é festa cristã? Caralho, que igreja é essa que ele tá aí, né, velho? Com algumas variações. Por exemplo, para os ortodoxos, que usam o calendário juliano, ela cai em épocas diferentes. Curiosamente, apesar de não serem cristãos, os judeus também celebram a Páscoa. Na verdade, a É Pessah, outra que é coisa. na mesma época e, em Essa... alguns idiomas, ambas as datas têm o mesmo nome. Para eles, trata-se de uma data para celebrar o que os judeus consideram a libertação do povo hebreu da escravidão no Egito, liderados por Moisés. Como agradecimento, no início da primavera, no hemisfério norte, os judeus faziam as oferendas dos primeiros frutos das novas colheitas, um símbolo de nova vida e de renascimento. Guardem bem essa informação. Hoje, a Pessach dura vários dias, tanto para reflexão quanto para comemoração, Dura uma semana, né? 7 dias. incluindo uma importante ceia no primeiro dia. E como surgiram os ovos de Páscoa? Os ovos possuem grande importância nas mitologias de regiões como o Antigo Egito e a Mesopotâmia, anteriores ao cristianismo. O ovo é um símbolo de vida, de nascimento. Em algumas mitologias, os deuses ou até mesmo o universo veio de um ovo primordial. Com a expansão do Pausa. Caralho. cristianismo para a região da Mesopotâmia, muito provavelmente tivemos uma mistura de influências culturais, com o ovo agora simbolizando a ressurreição de Jesus. Embora um ovo não seja um ser vivo, ele contém uma vida que irá sair, deixando para trás o ovo quebrado, uma metáfora para a tumba de Jesus, que foi encontrada vazia pelas mulheres que levavam mirra. Como parte das festividades, os ovos eram cozidos e passaram a ser coloridos, muitas vezes de vermelho, para simbolizar o sangue de Cristo. Era uma forma de distinguir um ovo de Páscoa de um ovo qualquer. E tinha bastante ovo O disponível na Bob Bop é Páscoa. bom, hein? Mas por qual motivo? O ovo, assim como outros alimentos, é proibido de ser consumido durante a quaresma cristã. Então, na Páscoa, tínhamos muitos ovos que foram botados nas semanas anteriores. Várias tradições nacionais de comidas de Páscoa incluem pratos em que o ovo é um dos principais ingredientes, como a torta hornazo espanhola e o doce grego koulouráquia. Rapaz, esse Colorac aí tá apetitoso, hein? E claro, comer o próprio ovo cozido era uma tradição importante, como mostra um dos livros de gastos de Eduardo I da Inglaterra em 1307. 18 pence por 450 ovos para serem cozidos e coloridos ou folheados e distribuídos para a casa real. Esse costume de colorir os ovos se expandiu junto com o cristianismo e, no caso das igrejas ortodoxas no leste europeu, ganhou contornos ainda maiores, com os ovos de Páscoa tornando-se uma forma de arte. Muito provavelmente, nessas regiões, a tradição de pintar ovos é mais antiga que o cristianismo. Esses ovos coloridos são chamados muitas vezes de pisanca ou pisânica. Com os ovos coloridos, surgem também vários jogos e brincadeiras na época da Páscoa. A Ah, mais conhecida é de caçar o ovo de Páscoa. Antigamente, vários ovos eram escondidos e a criança que encontrasse mais ovos ganhava um prêmio. Corridas de ovos de Páscoa morro abaixo, ou com crianças empurrando os ovos com colheres, também são tradicionais, e são tradição de correr até no gramado da Casa Branca em Washington. Outra brincadeira típica de Páscoa no hemisfério norte era de fazer lutas de ovos. Cada
participante tinha um ovo colorido de cor diferente. Batia um ovo no outro, alternando um de cada vez. O que conseguisse quebrar o ovo do oponente e manter o seu intacto, poderia até comer o ovo do perdedor. Os ovos são também uma forma tradicional de Lá ele. decoração pascual. Na Europa Central, onde hoje estão Alemanha e Áustria, existe o hábito de pendurar ovos de Páscoa em árvores e plantas, às vezes dentro de casa também. Aí, pausa, já mistura o Natal e Páscoa, né? E acabou. Por qual motivo? Por ser a primavera, a época do florescer, do renascimento, de uma nova vida. E é aqui, nesse contexto e nessa região, que surge o coelho da Páscoa. Inicialmente, a lebre de Páscoa. Qual a ligação? Você já deve ter ouvido falar por aí que lebres e coelhos possuem muitos filhotes. São um símbolo de fertilidade. Um dos períodos em que esses animais estão propensos ao acasalamento é justo no início da primavera do hemisfério norte, correndo saltitantes pelos campos floridos. Lembram das oferendas de Páscoa feitas pelos judeus simbolizando a primavera? Por ser o mesmo período, os coelhos acabaram tornando-se também esse símbolo de renascimento, de vida, que é a Páscoa. São eles que trazem os ovos coloridos que estão nas árvores. Daí isso se transformou em coelhos trazerem brinquedos e coisas semelhantes. Notaram que vários desses símbolos da Páscoa têm origens de costumes locais de diversas regiões. Esse aí da cobra ele não falou não, né? Mas não parece ser uma coisa muito cristã, não, pelo visto, hein? Normalmente a cobra no cristianismo, na Bíblia, é outra coisa, né? Alguns são até mesmo anteriores ao cristianismo. É por isso que alguns grupos cristãos não celebram a Páscoa, ao menos não dessa maneira, e chamam de uma festa pagã. Grupos Correto. puritanos em geral e testemunhas de Jeová são alguns exemplos. E o ovo de chocolate? Como você deve imaginar, ganhar um ovo de chocolate deve ser muito mais interessante do que ganhar um ovo de verdade cozido. Os primeiros ovos de chocolate, no início do século XIX, eram cascas vazias de ovos de verdade recheados com chocolate. Os franceses e os Legal. alemães discutem até hoje quem teve essa ideia primeiro. O primeiro chocolate em forma de ovo muito provavelmente foi britânico, em 1873. E ele era maciço, não era oco, com um brinquedo dentro, alguma coisa assim. Os moldes para fazer o chocolate oco demandavam muito trabalho, e eles só se tornaram populares com a produção em escala industrial de ovos de chocolate na Páscoa, já na virada para o século XX. Agora, quando falamos de ovos de Páscoa decorados e com algum brinquedo dentro, existe uma pessoa que levou isso ao último nível, e não foi usando chocolate. Os joalheiros preciosas, o Ih, mais rapaz. famoso de Páscoa para a família e chocolate na Páscoa, Pera aí. já na virada para o século XX. Tá. Agora, quando falamos de ovos de Páscoa decorados e com algum brinquedo dentro, existe uma pessoa que levou isso ao último nível. Eu sei quem é, tá? Ele mostrou a foto ali, mas é o famoso Willy Wonka, né? E não foi usando chocolate. O joalheiro russo Peter Carl Fabergé, entre 1885 e 1917, que fez 50 ovos de Páscoa para a família imperial russa, usando metais e pedras preciosas. O mais famoso, o ovo da coroação, para homenagear a Czarina Alexandra, é de ouro e diamante, Czarina. com uma carruagem de ouro dentro. Outros ovos contêm miniaturas, ostentou, mecanismos hein? de relógios ou joias como surpresas. A maioria desses ovos ainda existem, além de outros feitos pelo mesmo joalheiro para outros clientes. Já imaginou ganhar um desses de presente? Parece um... Querendo ou não, parece um souvenirzão de aeroporto, né? E aí, pessoal, aqui é o Felipe. No último vídeo tivemos várias perguntas. Valeu. Pô, cara, interessante, né? Mas não foi bem... Não, claro que é um vídeo de 8 minutos, né? De 7 minutos aí no máximo. Não tem como esperar uma explicação completa, né? Mas, cara, é óbvio, né? Qualquer um que lê a Bíblia sabe que não tem isso na Bíblia, né? Logo, né? Da onde que vem isso, né? Se não é da Bíblia e é uma comemoração cristã, da onde que vem, né? Então, eu não sei se é o concílio de... Olha lá, ó. Olha lá, no ano 325, a data da Páscoa foi unificada graças ao concílio de Nicéia. A Páscoa passaria a ser no primeiro domingo depois da lua cheia que ocorresse no equinócio de primavera, né? Que na verdade no calendário teoricamente a lua cheia é para ser a lua nova, né? Mas na verdade são duas semanas, a segunda semana, se eu não me engano, depois da lua cheia, né? Depois da lua
da lua nova que se comemora. E aí seria a data correta, mas a questão desse concílio não é só isso, né? Mas a questão dos ovos, né? Então eles pegaram esses costumes e incorporaram, né? Falar, ó, isso aqui é cristão pra caceta. Então, meus amigos, o que eu posso falar é o seguinte, né? Coelho não bota ovo. E boa sorte aí pra quem for comprar essas porcarias. Aqui no Brasil nem tanto, né? Que a gente compra é açúcar com cacau, né? Açúcar com chocolate. Mas pra quem for comprar chocolate de verdade aí, boa sorte, good luck.